Olá, colegas! Voltamos a falar com vocês hoje para passarmos mais algumas informações sobre o PCCS. Nós não temos medido esforços neste processo de comunicação. Nosso empenho é no sentido de darmos todas as respostas aos questionamentos e dúvidas de cada um de vocês. As respostas de hoje foram objeto dos questionamentos dos empregados das diretorias regionais do Paraná e de Brasília, bem como da administração central. O trabalho de análise do PCCS continua e assim que nós tivermos a sinalização positiva dos órgãos externos, passaremos a vocês o plano completo. Se tiverem questões que ainda não ficaram esclarecidas, escrevam para o grupo de PCCS, pois teremos prazer em respondê-las. Neste momento, estamos preocupados com a implantação do plano, que possa oferecer carreira, movimentação nos cargos, promoção por mérito, promoção por antiguidade. O salário virá como consequência de tudo isso. O importante é darmos o primeiro passo tão esperado há anos. Precisamos compreender a linha principal do PCCS, os benefícios que teremos de imediato e, após a implantação, faremos os ajustes na medida em que forem sendo necessários. Não fiquem com dúvidas, esclareçam com os órgãos responsáveis. Muito obrigado a todos vocês e até breve. A minha dúvida é, após a aprovação do PCCS, teremos que aguardar 5 anos para poder prestar concurso interno? Sim ou não? Não. Pela proposta da empresa, para a participação nos processos de recrutamento interno, será considerado o tempo no cargo anterior à implantação do plano. Com isso, um empregado atualmente ocupante do cargo de carteiro, com 5 anos de efetivo exercício, possui tempo suficiente para participar de um recrutamento interno para técnico de Correios Júnior. Quando nós mudarmos, formos agente dos Correios, o meu salário vai ter alguma diferença ou não? Sendo que eu sei que o atendente comercial tem uma diferença de salário com relação ao meu como ATT. Vai ficar igual ou terá alguma mudança? No PCCS atual, a referência salarial inicial dos 2 cargos corresponde à mesma RS. No novo plano, as atividades de tratamento e distribuição estão previstas para o cargo de agente de Correios. Portanto, essas atividades também possuirão a mesma referência salarial inicial. Eu sou Pedro, operador empilhadeira, sou do CTE, e como que eu fico no plano do PCCS? Como é que vão ficar as funções gratificadas no novo plano do PCCS? Como mudou toda a nomenclatura, né, a gente fica se questionando. Bem, supervisores, coordenadores e gerentes que passaram por um PSI, né, um recrutamento interno, um RI, vamos colocar assim. Passaram por um certame, uma bateria de exames, foram no mínimo 4 etapas. E agora a nossa situação não está definida ali. Em que quadro, em que nível, sei lá, a gente estaria enquadrado? Eu gostaria que nos respondesse. A implantação do plano não vai alterar a designação de funções. Com a sua implementação, por exemplo, o empregado ocupante do cargo de OTT, designado a ocupar a função de operador de empilhadeira, será enquadrado como agente de Correios, atividade de tratamento, e continuará a ocupar a função de operador de empilhadeira. A dispensa da função poderá ocorrer por necessidade da área, como ocorre hoje, e não em decorrência do plano. Eu gostaria de saber qual é a grande diferença entre o PCCS atual e o novo proposto pela empresa. A diferença mais importante em relação ao PCCS 95 remete à mudança de cargo, que pelo atual plano somente é possível por meio do concurso público. Já no PCCS 2008, será possível a promoção por mudança de cargo dentro da mesma carreira e ainda a promoção por mudança de estágio de desenvolvimento, por meio da participação no processo de RI, que é o recrutamento interno. Essa é a grande inovação do PCCS 2008, que visa estimular o autodesenvolvimento do empregado e sua valorização pela possibilidade de crescimento na carreira. Com a sua implantação, será possível evoluir na carreira, desde que o empregado busque se capacitar e se desenvolver. É um plano adequado à realidade de mercado, ao negócio e sustentabilidade da ECT, a sua visão de futuro e a valorização do próprio empregado, buscando o equilíbrio, então, entre as necessidades da empresa e do empregado.
E a minha dúvida é a seguinte, se vai haver concurso público para entrar na carreira de agente de Correios, se o concurso público vai ser dividido por atividades, e se vai, havendo um número de vagas numa determinada atividade, o que é que vai definir se para preencher aquelas vagas vai ser feito um concurso público ou um RI? Muito bem. Não havendo provimento de vagas por meio de recrutamento interno para mudança de atividade, poderá ser realizada a transferência pelo SNT, Sistema Nacional de Transferência. E, em último caso, o preenchimento da vaga será por meio de concurso público. Hoje eu sou carteiro com 6 anos de trabalho. Então eu vou passar a ser agente de correio na área de distribuição. Me interesso muito pela área comercial da empresa. Faço um RI e passo a ser agente de correios da área comercial. Aí a empresa abre um RI para técnico de correio júnior. Eu tinha 6 anos como agente de correio e distribuição. Tenho 4 meses de agente de correios comercial. Eu posso fazer o RI para técnico? O tempo para participar do processo de recrutamento interno para mudança de cargo de agente de Correios para técnico de Correios júnior é de 5 anos de efetivo exercício no cargo de agente de Correios, desde que exista vaga para técnico de Correios júnior e que o empregado atenda os critérios e as regras estabelecidas para cada recrutamento interno. Hoje no Correio tem várias pessoas que trabalham 6 horas e seus cargos foram extintos. Nessa transição de passar de 6 para 8 horas, essas pessoas vão ter algum benefício? Os empregados que ocupam cargos de nível básico e médio no PCCS 95, com jornada de 6 horas, serão enquadrados como agentes de Correios, em atividade específica. E para esses casos, está prevista a compensação salarial compatível com a jornada de trabalho de 8 horas. Para passar de técnico operacional pleno, que é o meu caso, para técnico operacional sênior, hoje eu teria que seguir aquelas progressões salariais e aí mudar de referência salarial. No caso, não fica muito bem definido para mim quais são as atividades, a diferença das atividades de um técnico operacional júnior para um técnico operacional pleno e para um técnico operacional sênior. O porquê que eu teria que fazer um RI, né, quando eu tivesse 3 anos de técnico operacional pleno, para ser um técnico operacional sênior, sendo que as atividades são exatamente iguais hoje. Hoje são exatamente iguais, mas estão sendo descritas as atribuições por competências dos estágios júnior, pleno e sênior, fazendo então uma diferenciação. Desta forma, o empregado terá que cumprir a matriz de desenvolvimento para cada um dos estágios para que esteja apto a participar dos recrutamentos internos.